Shalom! Existe uma reza matinal que todo homem judeu faz. E diz assim: Ó Adonai, obrigado por não ter nascido gentil, escravo ou mulher. Se você quer aprender um pouco mais sobre esta reza, essa tefilá e o entendimento por trás destas palavras, acompanhe este vídeo. Ao ouvir esta prece, uma mente não judia imediatamente ela subentende que esta oração é baseada em racismo, obrigado por eu não ter nascido gentil, machista, obrigado por eu não ter nascido mulher. Mas tentarei explicar brevemente e acredito que você entenderá. Bom, primeiro você precisa entender que o judeu, ele nasce para viver, para cumprir o seu papel ante a Torá. Aos 13 anos de idade, ele passa pelo Bar Mitzvah, que quer dizer filho da lei. Ele vai fazer pela primeira vez em sua vida uma oração pública. Ele vai subir na bimá, no púlpito, para ler a sua primeira porção, sua primeira paraxá, dentro de uma sinagoga. E ele vai mostrar conhecimento da Torá. Passados 13 anos, ele atinge então a maturidade espiritual, ele vai viver de acordo com as regras, com os preceitos, com os mandamentos, estatutos, a Torá, a instrução do Eterno como um todo. Então, quando ele ora, obrigado por eu não ter nascido gentil, escravo ou mulher, a pergunta que se faz é, por que não orar de forma positiva ao invés de forma negativa? Exemplo, obrigado, Adonai, por eu ter nascido judeu, ao invés de dizer, obrigado, Adonai, por eu não ter nascido gentil. Ou mesmo, obrigado, Adonai, por eu ter nascido livre, ao invés de dizer, obrigado, Adonai, por eu não ter nascido escravo. E assim também, obrigado, Adonai, por eu ter nascido homem, ao invés de dizer, obrigado, Adonai, por eu não ter nascido mulher. Isso há uma explicação dentro do judaísmo, e a primeira serve para as demais. Exemplo, o Eterno não pode nos obrigar a ser judeu, porque ser judeu é muito mais do que ter uma herança genética. Ser judeu é escolher viver uma filosofia de vida, uma vida judaica pautada nos mandamentos, amar as instruções do Eterno sobre todas as outras demais coisas. Então, ser judeu é uma escolha que você precisa fazer. E todo judeu agradece por não ter nascido gentil, porque os gentios desconhecem a Torá. E só pelo privilégio de não ser gentil e de receber a Torá, o judeu ele pode fazer uma escolha em ser judeu. Porque o mundo gentil era trevas. Porque se a Torá é luz, fora de Israel tudo era trevas. Tudo era obscuro. As nações andavam sem entendimento, andavam errantes. Israel deveria ser o quê? Luz para as nações. Como ser luz? Obedecendo as mitzvot, obedecendo os mandamentos de Elohim. Assim as nações invejariam Israel e tentariam seguir os passos do povo eleito. E por sua vez, quando diz obrigado por eu não ter nascido escravo, por exemplo, quando se menciona escravo, está falando exatamente dos cananitas e também dos judeus empobrecidos que deveriam pagar, sendo servos, por 7 anos, ou pelo menos enquanto durasse o ano Shemitah, que era o 7º ano, que era o ano da libertação, da liberdade. Então todos os servos eram libertados, a menos aqueles que se afeiçoavam aos seus senhores e assim desejassem continuar servindo-o. Então entenda que quando o judeu ele ora, obrigado por eu não ter nascido escravo, ele está mencionando os cananitas que viviam dentro das herdades de Israel e que não eram obrigados a cumprir todos os pontos da Torá. Então, quando ele fala obrigado por eu não ter nascido gentil, ele está falando obrigado, Eterno, por eu ter nascido israelita e ter recebido a tua Torá. Quando ele diz obrigado por eu não ter nascido escravo,
é porque o escravo ele não é dono de si. E ele é impedido de servir com inteireza ao Eterno. Por isso que a pessoa que comete ratá, que comete transgressão, que é errar o alvo, que comete pecado, ela não é dona de si, mas ela é escravo dos seus desejos. E os cananitas, eles não eram obrigados a cumprirem todas as regras da Torá, bem como também os escravos. Existia também o escravo que, ao ter roubado alguma coisa, teria que ressarcir até 4 vezes, dependendo do que ele roubou, e não tendo com que ressarcir, ele tinha que se vender como escravo, como servo, para pagar a dívida do roubo. O problema é que quem iria querer comprar um escravo ladrão e colocar dentro da sua casa, não é verdade? E quando o judeu diz, obrigado por eu não ter nascido mulher, de maneira alguma ele está desfazendo das mulheres, porque qualquer um que conhece a filosofia judaica, o estilo de vida judeu, sabe que a mulher é altamente estimada dentro do judaísmo. E é sabido também que ela foi dotada de virtudes que o homem não tem. Ela foi dotada de sabedoria, de paciência para reger o lar, reger a família, tanto que na entrada do Shabat, quem faz a brachá, quem faz o acendimento das velas, são as próprias judias. Mas então, por que o judeu ora desta forma? É sabido igualmente que a mulher, ela é privada de alguns mandamentos que ao homem tem a sua obrigatoriedade de cumprimento. Por exemplo, os mandamentos lo ta'aseh, mitzvot lo ta'aseh, que são os mandamentos proibitivos, negativos, tipo não farás, a mulher, igualmente ao homem, ela é obrigada a cumprir todos esses mandamentos. E são 365. Nós dizemos sempre que é um mandamento para cada dia do ano. É como se tivesse um fruto da árvore proibida do conhecimento do bem e do mal que você teria que abdicar todos os dias para mostrar ao Eterno que você ama cumprir os seus mandamentos, você ama obedecer a Adonai. Os restantes, até dar 613, são os mandamentos permitidos. E a estes mandamentos, a mulher não tem total obrigação com todos eles. Por exemplo, os mandamentos do tefilim, mandamentos da sucá, de construir uma tenda. A mulher, ela é eximida dessas leis. Mandamento do shofar e outros mandamentos, as mulheres não têm essa obrigação. Além do que, tem o período de nidá, da menstruação, período pós-parto, tudo isso que apartava a mulher do Beit HaMikdash, do templo, por um período. Então, o judeu, por amar o templo, por amar as mitzvot, os mandamentos de Adonai, eles oram e eles rezam desta maneira. Agora, por sua vez, a mulher também faz a sua reza. Ela diz, obrigado, Adonai, por eu ter nascido mulher. Porque a mulher judia, ela compreende a sua importância dentro da cultura judaica, dentro do lar judeu. Toda a áurea, a mística que está sobre a mulher e o poder que ela tem em mãos. Um adendo para vocês. Sabiam que por conta da destruição da Beit HaMikdash, da destruição do templo, a ausência do templo e a ausência da classe sacerdotal atuante, muitos dos mandamentos não podem ser cumpridos hoje em dia. Dos 613 mandamentos, sobraram em pensamento, uma vertente padronizada, 77 mandamentos negativos e 194 mandamentos positivos. E destes mandamentos, 26, que é o número do tetragrama, do nome do Eterno, são apenas para a terra de Israel. Então assim ora o judeu, por ele não ter nascido um gentil, ele agradece por não ter nascido um cananita em Israel e muito menos um escravo em Israel, um servo em Israel.
ele agradece também por não ter nascido mulher e, com isso, ter algumas obrigações a mais, porque na concepção judaica o mandamento é bênção e não um fardo. Shalom, shalom.